Tá bom. Então pronto, está a gravar. Está a gravar. Eu vou lá abaixo beber um café. Vais lá abaixo beber um café. Não estou a dever dinheiro ao homem. Não estás, desta vez não deves dinheiro. Desta vez não sou caloteiro. Vou lá, até já. Tchau. Já o som do telefone. Está bem, já direi. Pá, eu adoro estes livros. Adoro. 501 Must Drive Cars. 501 carros. Qualquer dia vou-me dar ao trabalho de ver aqui um a um de quantos é que eu já conduzi. Mas há aqui um engraçado. Eu achava que os motores Wankel ou os Rotary eram exclusivos da Mazda, mas não. Acabei de ver aqui o NSU Wankel Spider. Também tinha um motor Wankel com 498 cm3. Era um rotor só, não eram dois como é o caso do RX-8. E foram produzidos até 1966, entre 64 e 66. Aqui do Felix Wankel. E depois tem aqui outras máquinas espetaculares. E eu estou só a fazer aqui um engonhanço e um compasso de espera, só para depois para criar aqui uma certa sensação. Porsche 920, é que é porque enquanto vocês vão buscar as pipocas e não sei o que, para assistirmos aqui ao episódio 6 das Curiosidades do Tio Bastos, que termina, que completa a primeira temporada antes de ir para o Netflix. Vamos lá embora então ao episódio 6 das Curiosidades Automóveis com o Tio Bastos. Ora, meus lindinhos, sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio número 6 e vamos já começar pela primeira temática que foi levantada, e muito bem, por um seguidor de seu nome Daniel Antunes, que diz como é que surge o nome fogareiro associado aos taxistas. E é sem dúvida um tema engraçado. Engraçado porque tem história, porque isto tem origem alguns nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, em que havia muita fome, muita pobreza, miséria e obviamente que os custos com a gasolina eram absolutamente proibitivos. E portanto os táxis em Lisboa começaram a ser vistos com alguma raridade. Até começarem a aparecer alguns táxis movidos a um sistema de, chamava-se um gasogénio, porque resultava de uma produção de um gás da combustão de lenha e madeira e outras coisas do género. E portanto os carros tinham como que um fogareiro montado atrás, que fazia produção e era aplicável aos motores de combustão para que os carros pudessem andar de uma forma, continuar a circular, mas de uma forma muitíssimo mais barata do que poder usar gasolina. E esta crise energética manteve-se claramente até ao final da guerra. E portanto esses motores auxiliares em forma de, parecia literalmente um fogareiro, para além de produzirem muito fumo, chispas e faíscas e outras coisas do género, serviam também, entre outras coisas, para que os taxistas, com as suas marmitas de alumínio, porque em tempo de guerra toda a gente trazia comida de casa para almoçar e toda a gente trazia nas marmitas de alumínio, era uma forma extremamente eficiente de aquecerem as marmitas, era pondo a marmita em cima desse produtor de gasogénio fogareiro. E daí a alcunha ter surgido e ter perdurado até aos dias de hoje. Eu não considero por acaso que seja um nome pejorativo ou negativo dizer que o taxista é o fogareiro, se bem que eu sei que, por razões de ordem diversa, os taxistas não gostam nada de ser apelidados de fogareiro. Mas, portanto, é como tudo. Fica aqui esta história. Muitíssimo obrigado por esta sugestão, Daniel. Foi realmente uma temática que eu também não conhecia. Fiz a minha pesquisa e realmente é no mínimo curioso, e ficaram a saber porque é que os taxistas, às vezes, nem sempre, foram apelidados ou são apelidados ainda de fogareiros. Vamos então ao tema número 2, ou à dica número 2, ou à questão número 2. Gasolina 98 octanas versus gasolina 95 octanas. Vale mesmo a pena usar a gasolina 98? Ha! Nice. Vamos ter aqui pano para mangas. Então é assim, meus caros amigos, eu vou-vos falar um pouco daquilo que é a minha experiência, daquilo que é o meu conhecimento sobre o tema e daquilo que são opiniões que eu também recolhi com base em pessoas, enfim, capacitadas para o tema, e portanto vou fazer aqui um bocadinho uma súmula de tudo. Eu acho que isto resume mais ou menos bem aquilo que é o entendimento geral desta questão da gasolina 98 e da gasolina 95.
Comecemos um bocadinho pela origem. Ambas as gasolinas 95 e 98 saem exatamente dos mesmos sítios. Fiquem também sabendo que as gasolinas que são vendidas nos postos low cost também são as mesmas que são vendidas nos postos normais, porque todas elas são compradas no mesmo sítio. A grande diferença entre a gasolina 95 simples ou a gasolina 98 Ultimate XPTO, V-Power, não sei das quantas, é realmente o número de octanas e também a diferença da percentagem de etanol que cada uma dessas gasolinas tem. As 95 normalmente têm 5% de etanol e a gasolina 98 tem 10% de etanol. Acontece que a grande característica ou a diferença substancial entre as duas gasolinas, e por isso é que uma diz que tem 95 octanas e 98 octanas, é a capacidade que cada uma delas tem de resistir à compressão dentro do motor. Ou seja, a gasolina 98 tem menor capacidade de resistir à compressão e, como tal, explode mais facilmente. Diz-se que a combustão é mais eficiente. Produz, portanto, mais energia com a mesma quantidade de gasolina. Mas isto não é 100% linear, ou seja, vocês estão a ouvir isto e dizem-me logo assim: então, mas nesse caso, se a gasolina 98 é mais eficiente, explode melhor, não sei o quê, quer dizer que o carro gasta menos e anda mais. Em parte sim, ou seja, a gasolina 98 também vem ela dotada de uma percentagem muito maior de aditivos, detergentes e outras coisas do género que uma gasolina 95 para justificar justamente o preço mais alto. Portanto, a gasolina 98 também gera menos impurezas, gera melhor queima no motor e, consequentemente, temos também, obviamente, uma queima eficiente e maior de libertação de energia, mais cavalos, se assim por assim quiserem dizer. A porcaria que sai do motor e que passa pelos catalisadores e filtros de partículas e outras coisas, que já há motores de gasolina com filtro de partículas, é menor e, portanto, tudo isso dá mais saúde e limpa mais todo o motor. Mas contas feitas, é mais cara, gasta-se menos com gasolina 98. Se tiverem um carro normal, um carro comum, com 1600, atmosférico, 100 cavalos, 110 cavalos, não vão notar diferença absolutamente nenhuma em usar gasolina 98. Podem dizer que preferem usar uma gasolina 98 para terem a garantia de que têm menos impurezas nas sedes das válvulas e outras coisas do género, e menos impurezas e carvões acumulados dentro do motor. Correto. Não esperem é que o carro gaste menos e que ande mais. Agora, em carros de elevadas performances, com motores atmosféricos que fazem 7.000, 7.500 rotações, ou motores turbo com 300, 400 cavalos, ou carros assim deste género, é mandatório que usem gasolina 98 octanas. Porque aí sim, como são motores, todos eles, preparados para performance, o uso de gasolina inferior a 98 octanas, e atenção que muitos destes modelos, assim que vocês abrem a tampinha do combustível, dizem lá 98 octanas, vocês podem usar 95, mas eu vos garanto, pela minha experiência e pela experiência das pessoas com quem falei e que estão habituadas a estes temas, nota-se diferença. Nota-se diferença até no ralenti do carro. Se nota que o trabalhar não é tão certinho, não é tão regular, nota-se nas reacelerações, nota-se na forma como desaceleramos e o carro não é tão linear na sua capacidade de efetuar travão-motor. Portanto, aquilo que eu vos digo e recomendo é, se o carro recomenda à partida que usem gasolina de 98, só mesmo se não tiverem hipótese é que devem usar gasolina 95, ok? Portanto, usem sempre 98. Nos carros que dizem ou que não dizem nada ou que estão preparados para usar gasolina 95, mas se for um carro de elevadas performances, com motor turbo ou comprimido, ou com elevada cilindrada, ou com umas especificações mais desportivas ou maior capacidade de rotação, ou o que quer que seja, usem gasolina 98. Porque obviamente um motor grande ou muito potente que gera e liberta muita energia também vai gerar muitos resíduos e muita porcaria, porque obviamente a combustão é fortíssima, não é? Portanto, se usarem essa gasolina mais aditivada, mais detergentes, com maior número de octanas, vão ter também uma limpeza maior no motor. Portanto, sim, compensa usar gasolina 98 octanas se o motor do vosso carro
for um motor de elevadas prestações, for um motor de elevadas performances, for um motor com especificidade de rotação enorme. Vou-vos dar um exemplo, o motor do RX-8 que eu tinha lá embaixo na garagem só usava gasolina 98 octanas e aí era uma diferença tremenda, desde o ralenti até à forma como o motor sobe de rotação. Os Porsche, quase todos eles indicam para levar gasolina 98 octanas. A BMW com os M3, quase todos eles. A minha antiga carrinha S63S só levava gasolina 98 octanas. E das poucas vezes que eu não tive hipótese de pôr 98 e usei 95, das duas uma, ou ia fazer velocidades de cruzeiro a 120 à hora em que não ia ter qualquer espécie de importância ter 600 cavalos ou ter 100, só aí é que eu usava gasolina 98. Mas sempre que eu carregava, calcava pé no acelerador, eu arrependia-me de não ter 98, porque notava-se claramente diferença. Um dos carros mais sui generis que eu tive, o Audi TTS, muito preparado, que vocês viram vários vídeos com a Tech Dynamics, com 95 até luzes de diagnóstico do motor eu acendia. Portanto, era um carro que estava especialmente calibrado para gasolina 98 e não usar 98 era até prejudicial, não só para a mecânica, como para a eletrónica, como para todos os componentes que tinham sido alterados dentro do motor. Portanto, é isto, meus caros. Gasolina 98 sim, mas não é em todos. E fechando com o terceiro e último tema deste episódio 6, eu venho-vos aqui pregar uma grande seca sobre turbos e o que é lá isso do turbo e como é que isso funciona. Então vamos fazer aqui um género de uma... Não perdi o outro? Não perdi o outro. Vamos fazer aqui uma pequena aula de engenharia mecânica. Não, estou a brincar. O que é o turbo? Vocês já ouviram falar com certeza que o turbo dentro do automóvel passa ou faz com que esse motor se designe por um motor sobrealimentado. E é. Porquê é que é sobrealimentado? Porque é sobrealimentado. Não é alimentado normalmente pela própria ação dos pistões dentro dos cilindros. A própria ação dos pistões para cima e para baixo é o que faz, que provoca compressão e puxa o ar de fora para dentro do motor, que gera depois as combustões e depois são cuspidos de volta pelos coletores de escape para fora. O turbo está entre os coletores de escape, está a seguir aos coletores de escape, está colocado, e ao passarem os gases de escape resultantes da combustão do motor, vão fazer a rodar umas pazinhas dentro do turbo que, por sua vez, vai comprimir e sobrealimentar o ar que entra pela admissão do motor, comprimindo e metendo para dentro do motor, não só com a força dos próprios pistões, mas também como se fosse quase que empurrado lá para dentro. Quanto mais ar, maior a capacidade explosiva do motor, maior a potência. Vocês seguramente já ouviram falar naquilo que é o turbo lag. O que é o turbo lag? O turbo lag é justamente aquele momento em que nós pisamos no acelerador, não acontece nada e depois de repente é que aquilo enche a sobrealimentação. Porquê que acontece o turbo lag? Porque desde o momento em que eu piso o acelerador, o motor tem que chupar ar lá para dentro, fazer a combustão, cuspir os gases para o escape e só quando os gases passam pelo coletor é que o turbo começa a rodar e volta a injetar o ar na admissão. Esse tempo que demora a fazer esse circuito chama-se lag. E quanto maior, o lag no fundo é a expressão americana para o intervalo de tempo desde que eu carrego no acelerador até que o turbo consegue ganhar sobrealimentação ou ter boost, como se costuma dizer, ter carga no turbo. Portanto, quanto maior o turbo, normalmente maior o lag. Por isso é que começaram a haver carros com dois turbos. Um turbo pequeno, que roda muito depressa com um bocadinho de gás, e depois um segundo turbo maior que respira lá em cima nas rotações mais elevadas para que se reduza justamente esse turbo lag. Turbo lag não existe em motores com superchargers ou os compressores. Porquê? Porque o compressor não depende dos gases de escape para rodar. O compressor está ligado à cambota do motor e por cada volta da cambota o supercharger também roda, comprime o ar e mete-o logo na admissão. O som é diferente, o turbo é um assobio e o supercharger faz aquele som característico assim parece que temos quase que sei lá, um motor a jato debaixo do capô a querer levantar voo. Mas isto tudo para vos levar a um facto curioso.
Vocês, só para terem uma ideia do quanto pode ser grande o lag no motor turbo, a Fórmula 1, no final da década de 70, tinha motores de 4 cilindros. Motores pequeninos, com 1400 cm3, 1500 cm3. E esses motores tinham turbos de tal maneira grandes que aqueles Fórmula 1 debitavam 1500 cavalos. 1500 cavalos em versão de qualificação, porque antigamente não é como agora que a Fórmula 1 o motor tem que durar para 7 corridas e não sei quantas voltas de qualificação e não sei o que, aquilo não. Aquela malta construía um motor só para fazer uma volta, a volta de qualificação, que era para o gajo de certeza ganhar a pole position. E esses motores eram de tal forma levados ao limite que ao cabo de uma volta, normalmente as pás do turbo já estavam derretidas e solidificadas dentro do próprio turbo. Mas, para vocês terem uma ideia do quão grande era o lag desses turbos, chegava a ser entre 3 a 4 segundos para terem toda a potência disponível. Eu lembro-me de ler um artigo onde um piloto, acho que era o René Arnoux, que fazia a descrição de que no momento em que ele está a travar para uma curva, que era uma chicane não sei onde, desde o momento em que ele está a travar, ele já está com o pé direito cravado a fundo no acelerador, porque o tempo que ele demorava a travar, a imobilização, reduzir caixa e fazer a chicane, no fim da chicane ele tinha que ter a pressão toda do turbo disponível. Portanto, o desgraçado já vinha desde lá do fundo a travar com o acelerador cravado em baixo, que era para aquele ir ganhando pressão, para que o carro, a seguir à curva, pudesse realmente sair disponível, porque senão o gajo, se não tivesse a pressão toda, carregava no acelerador e ficava ali parado à espera que o turbo decidisse acordar para a vida. Da mesma forma que os carros, a famosa situação de travar com o pé esquerdo, serve também para isso. É particularmente útil para carros com motores turbo, porque é uma forma de se fazer uma curva com o pé esquerdo no travão a aconchegar o carro, mas eu já posso ter o pé direito carregado dentro do acelerador ou a meio do acelerador para que o turbo vá ganhando pressão e a partir do momento em que eu tiro o pé do acelerador o carro já está mais do que preparado para sair em frente. Também serve para carros atmosféricos, mas serve pela questão de manter o carro sem transições de peso para trás e para a frente e o carro fica mais linear e mais estável a dar uma curva. Mas pronto, esses são outros temas. Portanto, esta foi assim mais ou menos uma aula sobre turbos, como é que são, para que é que funcionam e para que é que servem, porque obviamente ao sobrealimentarem a capacidade com que o ar entra para dentro do motor, empurrando lá para dentro, faz com que o motor queime muito melhor e consiga queimar mais gasolina mais rapidamente e com isso gerar boas doses de potência. Obviamente tem estes pequenos senãos, não é? Os lags do turbo, que têm vindo a ser eliminados com o evoluir da tecnologia. Um carro dos anos 80 ou um carro dos anos 90 era um carro que tinha lags, a pessoa carregava no acelerador, ficava ali à espera, quase dava para fazer umas palavras cruzadas e depois aquilo vinha tudo de uma vez. E hoje em dia, praticamente nos carros modernos, os turbos são assim mais ou menos deste tamanho e aquilo tem uma inércia reduzidíssima, para além de que entretanto inventaram-se turbos com as pás de ângulo variável e portanto o turbo responde de forma diferente mesmo com pouco gás de escape ou muito gás de escape, aquilo vai variando, como foi o caso da tecnologia que a Porsche inventou com os VTG, Variable não sei o que, não é? E portanto deram esse grande passo, foram os primeiros a inventar esses turbos para os motores a gasolina, porque essa tecnologia das pás variáveis já existia no diesel há imenso tempo. Portanto, para isto não se tornar uma grande seca e não ser uma aula tipo essa que a malta está na aula de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, eu despeço-me aqui com esta história sobre os turbos, com esta questão também dos fogareiros, do porquê os fogareiros, porque o nome atribuído aos taxistas, e também do tema do meio que eu já falei antes, mas como eu estou a ficar um bocado senil, já não me lembro, que é o tema que tinha que ver com... Epá, sério, eu tenho uma cabeça, parece que tem cocó de passarinho cá dentro, peraí, deixa cá ver. Era o tema do... Ainda bem que eu não planei nada do discurso. Da gasolina 95 octanas, pá, sério, terrível. Portanto, é com grande emoção que eu fecho aqui esta primeira temporada. Deixem-me os vossos comentários, nós queremos perceber se vamos continuar com as curiosidades do Tio Bastos para uma temporada 2 ou não. Sugiram-me os vossos temas, vocês são muito úteis na escolha destas rubricas e espero vê-los na temporada 2 e dar-vos a conhecer assim que tiver aqui os preparativos dessa temporada. Não se esqueçam de fazer like, comentar, subscrever o canal e ativar as notificações, porque sem isso vocês não sabem cada vez que o Tio Bastos vos vem aqui chatear. E para a próxima vamos fazer uma aula sobre geometria descritiva e pronto, e sombras e cenas. Está bem? Adeus, até já. Agora já não quer mais. David, podes vir desligar que eu já estou farto.